Um dos grandes segredos da vida é aprender a vê-la como Deus vê. O nosso jeito de enxergarmos a vida nos direciona para a maneira como nós vamos vivê-la. E da perspectiva de como nós enxergamos, é que nós definimos como nós gastamos o nosso tempo, nosso dinheiro, por exemplo, e como nós vamos nos relacionar com as outras pessoas. A francesa Anais Nin disse a seguinte frase: nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos como nós somos. E eu quero te fazer uma pergunta hoje: como você vê sua vida? Qual a percepção você tem dela? Pensa na sua resposta e não saia daí, porque nos próximos minutos nós vamos falar sobre isso. Se você sair perguntando para as pessoas que você conhece como elas veem a vida, você com certeza ouvirá respostas de todos os tipos, porque pessoas são diferentes e a percepção que elas têm da vida também são. Se eu te dissesse para pensar em uma imagem que represente sua vida, qual imagem seria essa? Pare um pouquinho aí e pensa, qual imagem representa a sua vida? Pensou? Essa imagem que você pensou é o símbolo da sua vida. Essa é a percepção que você tem dela. E essa imagem, essa percepção que nós temos da vida, nos influencia mais do que nós podemos imaginar. Ela determina os nossos desejos, nossos valores, os nossos objetivos de vida, nossos relacionamentos, nossas prioridades, enfim. A percepção que nós temos da vida determina tudo. Mas Ricardo, por que isso é importante? Por que falar sobre isso é importante? Porque pode acontecer de nós construirmos a nossa vida com base em uma imagem falsa, uma imagem errada que não tem nada a ver com a imagem que Deus tem sobre a nossa vida. E para que nós não venhamos cometer esse erro e corrermos o risco de construir a nossa vida com base em uma imagem errada, nós precisamos fazer algo muito simples. Nós devemos substituir a imagem que nós temos da nossa percepção humana pela percepção bíblica que nós encontramos através das Escrituras. Observe o que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. É como se Deus estivesse dizendo para nós: não construam a vida de vocês com base na imagem que vocês veem no mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Observe como é importante nós estarmos conectados com Deus através da palavra de Deus, para que a imagem que nós vamos construir na nossa vida, aquilo que vai pautar as nossas escolhas, esteja de acordo com a vontade de Deus. E olhando para a Bíblia, nós enxergamos três aspectos importantes a respeito de Deus e de como Ele vê a vida para nós. E esses aspectos são eles: as provas, a responsabilidade e uma etapa temporária. A Bíblia nos mostra, através de muitas passagens bíblicas, que Deus permite que o seu povo seja provado. E as pessoas, elas são provadas em vários aspectos da vida. Elas são provadas na fé, na obediência, no amor, na integridade, na lealdade, enfim, elas são provadas na obediência. Abraão, por exemplo, foi provado na obediência e foi aprovado, porque ele obedeceu a Deus. Já Adão e Eva falharam quando desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido. Davi falhou muitas vezes quando foi colocado à prova, mas nós encontramos também, na Bíblia Sagrada, o exemplo de muitas pessoas que foram provados e aprovados por Deus, como José, Ruth, Esther, Daniel, entre muitos outros. E olhando para esses aspectos das provas, é como se a vida fosse um grande teste, não é verdade? Nós somos constantemente testados e Deus espera que nós sejamos aprovados. Deus está sempre atento à nossa reação diante das provas que nós temos que lidar durante a vida. Um outro aspecto muito importante de como Deus vê a vida diz respeito à nossa responsabilidade, o nosso tempo sobre a terra, bem como a nossa energia, nossa inteligência e as nossas relações são dons de Deus. Ele nos deixou responsáveis para gerir, para cuidar de tudo isso. Isso é responsabilidade nossa.
E ao longo da nossa breve passagem sobre a Terra, não fica difícil entendermos que nós não somos proprietários de nada nessa vida. Deus nos empresta a Terra pelo breve período que nós vivemos por aqui. Viemos a esse mundo sem nada e partiremos desse mundo sem nada. Simples assim. A Terra já pertencia a Deus antes da nossa chegada e Ele a emprestará a outro quando nós partirmos daqui. Em Salmos 24, versículo 1 está escrito: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mar e tudo que nele vive. Ou seja, a Bíblia deixa claro que tudo é dele e tudo pertence a ele. Nós precisamos cuidar muito bem de tudo aquilo que o Senhor nos confiou, pois a Bíblia deixa claro também que quando nós somos fiéis no pouco, sobre o muito, o nosso Deus nos coloca. É responsabilidade nossa sermos responsáveis por tudo que chega até nós durante a nossa vida, quer sejam coisas simples, quer sejam coisas mais complexas. Da mesma maneira, nós devemos ser responsáveis por nossas atitudes, ser responsáveis pelos nossos atos, principalmente quando nós erramos, pois a vida também pode ser comparada como uma grande prova de responsabilidades. Quanto mais o Senhor nos dá, mais Ele nos cobrará por isso. E o último aspecto a esse respeito que eu gostaria de tratar com vocês é sobre a etapa temporária que nós vivemos. O salmista disse algo interessante em Salmo 119, no versículo 19. Sou um estrangeiro na terra. Em algumas versões nós encontramos a palavra peregrino, o que deixa claro para nós que nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. E existem muitas passagens bíblicas que atestam que a vida é apenas uma etapa passageira. E para que eu e você possamos usar a nossa vida da melhor maneira possível, nunca podemos nos esquecer de duas coisas que são muito importantes para nós. A primeira delas é que, se comparada à eternidade, a vida é extremamente curta. A segunda, a terra é apenas uma residência temporária. Eu tenho certeza que se nós trouxermos isso à memória todos os dias, nós mudamos muitas coisas relacionadas à maneira como nós vivemos. Queridos, guarde muito bem isso dentro do seu coração. A terra não é o nosso verdadeiro lar. Por mais que você possa viver aqui fascinado com tudo que você vê durante o seu dia, o que você vê nas redes sociais, isso não é nada comparado àquilo que Deus tem preparado para nós. Paulo escreveu em 2 Coríntios 4,18 o seguinte, que nós devemos fixar os nossos olhos não naquilo que nós podemos ver, mas naquilo que nós não vemos, pois o que nós vemos é transitório, mas o que nós não vemos é eterno. E com esse versículo em mente, que você possa deixar tudo isso bem vivo dentro de você. Passe pela prova e procure ser alguém aprovado por Deus, não pelos homens. Seja responsável por tudo que o Senhor colocar nas tuas mãos durante a sua vida. Seja fiel no pouco, que eu tenho certeza que sobre o muito Deus te colocará. Foi o que Ele prometeu. E também seja responsável por seus atos e suas escolhas. Nunca se esqueça, estamos apenas de passagem, somos estrangeiros nessa terra. Dê prioridade àquilo que é eterno. Que Deus te abençoe grandemente no dia de hoje, em nome de Jesus.